Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante que as pessoas vivem me perguntando. Maneiras bacanas de fazerem aprofundamento. Primeiro, você precisa saber que existem alguns níveis de transe. Existe o transe leve, que é o transe do nosso dia a dia, quando você está assistindo uma televisão, quando você está dirigindo, quando você está conversando com alguém. Eu, gravando esse vídeo, eu estou num transe leve, estou concentrado em alguma coisa, mas é leve. Você não consegue dar sugestões, você não consegue fazer nada com esse tipo de transe. Quando você está assistindo um filme e está muito empolgado com ele, prestando muita atenção, tipo um filme de terror, por exemplo, que está acontecendo uma tensão, você já está num transe médio. Ou seja, você já passou aquele transe leve e já está se sentindo realmente dentro desse filme, você já está num transe bem interessante. Nesse transe é que você começa a já levar susto, a já sentir talvez uma dor que o personagem esteja sentindo, você já se identifica, aquela empatia de doeu realmente. Então nesse transe médio. Para hipnose também não serve para nada. Na hipnose o que a gente procura é o transe profundo e o transe sonambúlico. O transe sonambúlico é o ideal para aceitar qualquer tipo de sugestões. Bom, já conhecendo um pouco agora sobre esses níveis, vamos aos aprofundamentos. As pessoas que são conhecidas como sonambúlicas são pessoas que, assim que você faz a indução, ela já entra diretamente. Ou seja, basta você fazer uma indução, algumas poucas sugestões e a pessoa já está respondendo a nível sonambúlico. Ou seja, você já consegue fazer uma alucinação negativa, você já consegue fazer esquecer nomes, ou seja, todas as sugestões já vão funcionar com essa pessoa que é sonambúlica. Como saber se a pessoa é sonambúlica ou não? Bom, o modo mais fácil é colocando ela em transe, certo? E fazendo os testes com ela até você descobrir que ela está alucinando, que ela está fazendo tudo mais. Outra maneira é, depois de um tempo que você já tiver bastante experiência, bastante street, você já vai começar a ter um feeling sobre o comportamento das pessoas que são sonambúlicas. Depois de um tempo você vai conseguir saber se a pessoa é sonambúlica ou não, somente pela maneira que ela se comporta. Bom, e como são as maneiras que a gente pode aprofundar uma pessoa? Bom, a maneira mais difícil, digamos assim, seria através do loop hipnótico. Não que ele é mais difícil, mas é que é um pouco mais trabalhoso. Para aprofundar através do loop hipnótico, basicamente você coloca a pessoa em transe e depois vai dando sugestões, vai fazendo rotinas mais simples para ela entrando no loop hipnótico até ela chegar na última rotina, que seria a alucinação. Então basicamente você colocaria alguém em transe e faria, por exemplo, a rotina do braço rígido. Depois você faria a rotina de colar a mão. Depois você faria a rotina de rir, por exemplo, dar um ataque de riso, que isso já é um segundo nível. Você pode fazer uma tristeza, você pode fazer desgosto, nojo. Depois disso você já pode passar para o terceiro nível, que são as partes mais sinestésicas. Então você já pode fazer sentir frio, sentir calor, bater uma palma e sentir uma pinicada na bunda. Então a partir daí você já está fazendo esse loop para a pessoa ir aprofundando. Por fim você vai fazer uma amnésia de números, uma amnésia de nome e talvez tentar até a alucinação. Mesmo que esse tipo de aprofundamento ele seja mais demorado, é ideal que você faça, mesmo que você faça um outro tipo de aprofundamento com sugestões diretas. Isso porque talvez a pessoa não engatou o loop hipnótico ainda, e por mais profunda que ela esteja, mas não está percebendo que está reagindo às sugestões. Então se você já tentar automaticamente uma sugestão de alucinação, por exemplo, pode ser que não funcione. Bom, você já sabe como faz com o loop hipnótico, agora com sugestões diretas. É indicado você mesclar essas duas maneiras. Então o ideal é você dar algumas sugestões diretas de relaxamento, de aprofundamento, juntamente com o loop hipnótico. Depois você vai começar a fazer o loop hipnótico, cola a mão, ataque de riso, para daí depois você ir para esquecer o nome, para uma alucinação, porque eles são os mais altos na escala. Então se você já tentar direto uma alucinação, você provavelmente vai falhar. Então o ideal é você fazer algumas rotinas antes para ver até onde a pessoa consegue chegar. Bom, algumas dicas de aprofundamento, você pode se basear, por exemplo, nos aprofundamentos de Dave Elman. Então, por exemplo, deixar o braço pesado igual um pano molhado, você vai falar para a pessoa, deixa seu braço pesado igual um pano molhado, vou levantar e quando eu soltar, você vai ficar 2 vezes mais relaxado. Solta o braço, você vai ficando 2 vezes mais relaxado. Uma coisa muito interessante e importante que vocês façam é sempre sugerir antes para a pessoa o que vai acontecer depois que você mexer no corpo dela. Por exemplo, esse do braço, você vai dizer, você vai ficar 2 vezes mais relaxado quando eu soltar. Porque simplesmente se você levantar e soltar, pode ser que ela não vai entender que você está aprofundando, que simplesmente você está fazendo um teste com ela. Então você fala, quando eu levantar o seu braço, quando eu soltar você vai ficar 2 vezes mais relaxado, 2 vezes mais relaxado, 2 vezes mais profundo. E você pode atrelar também relaxamento, a profundidade e se sentir bem. Você pode dar a seguinte sugestão, quanto mais relaxado você está,
mais profundo você fica. E quanto mais profundo você fica, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais relaxado você fica. Então você vai entrando nesse loop, quanto mais ele vai se relaxando, mais ele vai se sentindo bem, mais ele vai aprofundando e ele vai associando que quanto melhor ele se sente, mais profundo ele está. E quanto mais profundo ele está, mais relaxado. E assim você vai entrando nesse loop e ele vai se sentindo cada vez mais relaxado, cada vez mais profundo e tudo mais. Outra coisa muito interessante sobre aprofundamento é a respiração. Muita gente não percebe a importância que a respiração tem no aprofundamento. Então você pode fazer o seguinte, você pode pedir para a pessoa inspirar fundo e toda vez que ela soltar a respiração, ela fica 2 vezes mais relaxada. E é interessante também você segurar a respiração dela por um tempo. Então você vai falar o seguinte, inspira fundo, segura e solta. Ou seja, porque quando você pedir para ela inspirar fundo e segurar, isso vai fazendo uma pressão nos pulmões dela, e quando ela soltar, o relaxamento vai ser muito maior, vai ser uma sensação de relaxamento, uma sensação de alívio. Então isso vai aprofundar ela ainda mais. E claro, você vai fazer juntamente com a sugestão de quando você soltar a respiração, vai ficar 2 vezes mais relaxado. Então inspira fundo, segura e solta. 2 vezes mais relaxado, 2 vezes mais profundo, se sentindo muito bem, se sentindo muito relaxado. E aí você vai aprofundando a pessoa cada vez mais. Uma rotina muito bacana que o meu amigo Mihael Zamin explicou também é a do balão relaxante. Bom, como foi uma técnica que ele criou, eu dei esse nome agora, mas você pode chamar do que você quiser. Basicamente, quando a pessoa estiver aprofundando, você vai pedir para ela imaginar um balão de uma cor que ela ache bem relaxante. Ela vai inspirar pelo nariz e assoprar esse balão. E à medida que a pessoa assopra, ela vai ficando mais relaxada. E esse balão vai crescendo. E esse balão vai crescendo e ela vai inspirando fundo e vai expirando, inspirando fundo e vai expirando. E você vai falar que em algum momento esse balão vai estourar. E quando esse balão estourar, todo o relaxamento que ela soprou para dentro desse balão vai vir para o corpo dela. Muitas pessoas que fizeram esse relaxamento, elas relatam que esse relaxamento ele é muito bom, que quando o balão estoura, elas sentem um aprofundamento, um relaxamento muito grande, como se fosse uma onda de relaxamento. Isso é muito bacana para você testar, porque não é simplesmente um relaxamento, a pessoa tem uma experiência de já começar a imaginar balão, cores, estourar, relaxamento e tudo mais. Outro aprofundamento muito bacana é a fragmentação, que também tem no Dave Elman. Isso consiste em você pedir para a pessoa abrir e fechar os olhos, e cada vez que ela abrir e fechar os olhos, ela vai ficar mais relaxada. Isso parte do princípio que toda vez que você estiver relaxando, seja dormindo, seja em transe, seja hipnotizado, toda vez que você abrir e fechar os olhos, você fica mais profundo do que você estava antes. Se você é uma pessoa que sempre que está dormindo e bota o celular para despertar, coloca mais 5 minutos, você já deve perceber que os próximos 5 minutos são ainda mais difíceis de levantar. E os próximos 5 ainda mais difíceis. Por quê? Porque toda vez que você abre os olhos, desliga o celular e volta a fechar os olhos, você aprofunda ainda mais no teu sono. Então acaba que você fica com ainda mais sono quando coloca esses 5 minutos. Normalmente, as sugestões de aprofundamento, elas são eficazes até a 5ª, 6ª vez que você fizer. Mais do que isso, se torna um pouco cansativo e não tem tanta eficácia. Então, seja respiração, seja fragmentação, seja o braço pesado, por exemplo, faça isso no máximo 6 vezes. Normalmente eu faço 3, 4 no máximo, se eu vejo que o sujeito está muito resistente. Passou disso, não tem necessidade. Outra maneira que é bacana e você não toca tanto no cliente é o boink. O boink nada mais é do que toques seguidos na testa do sujeito. O boink ele é muito importante para muitas coisas, mas principalmente para o aprofundamento. O boink ele é uma maneira de você forçar a pessoa a fazer o que você quer. Então toda vez que você fica tocando na testa da pessoa, ela acaba respondendo melhor às sugestões que você está dando. Então, por exemplo, ela é utilizada para aprofundar. Por exemplo, você vai fazendo isso, vai ficando cada vez mais profundo, vai se sentindo cada vez mais relaxado. E você vai tocando na testa da pessoa, vai ficando 2 vezes mais relaxada, 3 vezes mais relaxada, 4 vezes mais relaxada. Então, esse toque na testa serve para a pessoa responder com mais eficiência à sua sugestão. O boink ele funciona também para algumas sugestões, como por exemplo, vou tocando na sua testa e você vai ficando cada vez mais gago, cada vez mais gago. Mas isso não é muito interessante porque o boink ele é meio incômodo para a pessoa que está recebendo. No início, assim, algumas vezes até não influencia tanto. Agora, se você, toda sugestão ficar fazendo isso, acaba incomodando a pessoa e ela tende a querer parar o processo antes do tempo, não aproveita tanto. Durante a terapia, ele é utilizado também para procurar algum trauma que seja esquecido. Então, a pessoa começa isso, eu quero que você volte agora a um trauma que aconteceu com você. Então, a pessoa acaba tocando ali na testa para emergir essa lembrança que talvez seja esquecida, coisa assim. Então, o bom é que ele serve para você dar uma forçadinha na pessoa a fazer aquilo. Não significa que se a pessoa não alucinou e você tocar a testa dela, ela vai alucinar.
O bom é que ele funciona ali dentro de um limite. Outra maneira muito legal, se você estiver no street ou coisa assim, é fazer uma contagem. Então você vai falar, vou fazer uma contagem de 10 até 1, quando chegar no 1, você vai estar completamente relaxado. 10 ainda mais relaxado, 9 completamente relaxado, 8 vai ficando mais relaxado, vai ficando mais profundo, 7. Então, à medida que você vai falando, a pessoa vai aprofundando cada vez mais através desses números. Uma maneira muito legal também de aprofundar uma pessoa, principalmente se você estiver no street com outras pessoas, ou se você estiver hipnotizando alguém, conversando com outra pessoa, por exemplo, explicando, ou mostrando para outra pessoa como funciona a hipnose, é você tocar no ombro de quem está sendo hipnotizado. Enquanto você conversa com ele ou você conversa com outra pessoa, você fica dando leves toques para um lado, para o outro, para frente, para trás. Então você meio que fica embalando a pessoa, bem de leve mesmo. Então a pessoa ela fica balançando ali, girando. Isso é interessante porque o cérebro percebe que quando ela cambaleia, é que ela está perdendo o centro de gravidade dela, né? Ela está se desequilibrando. Isso significa que ela está com um estado de consciência alterado. Seja bêbada, seja com sono, seja hipnotizada. E ele percebe que com esse movimento a pessoa vai ficando cada vez mais relaxada, vai aprofundando cada vez mais. Essa também é uma dica muito boa se você estiver hipnotizando várias pessoas. Depois de 2, 3 pessoas hipnotizadas, o restante das pessoas já vai estar num loop. Então meio que o que você fizer com essas pessoas já vai fazer elas entrarem em transe. Então você pode ir hipnotizando as outras pessoas, chegar uma pessoa, começar a conversar com ela e simplesmente balançar. A pessoa vai começar a balançar, 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 e no final você só faz durma, e a pessoa acaba caindo no transe. Então, além de aprofundar muito bem, seria uma espécie de indução caso a pessoa já esteja no loop, já esteja pronta para entrar em transe. Bom, basicamente qualquer coisa que você faça pode ser utilizado para aprofundar o transe. Por exemplo, se você perceber que a pessoa está sentada e ela está se desequilibrando para o lado, você pode falar o seguinte, você pode, agora eu vou te ajeitar na cadeira, e quando você se ajeitar, você vai ficar 2 vezes mais relaxado do que você está agora. Você ajeita e a pessoa aprofunda ainda mais. Ou, por exemplo, você pode, vou tocar no seu ombro, e quando eu tocar no seu ombro, você vai ficar 2 vezes mais relaxado. Você toca no ombro da pessoa para começar a dar sugestões e tudo assim. Então, basicamente, qualquer coisa que você faça com a pessoa, você pode utilizar isso para aprofundar ela, deixar ela ainda mais profunda, ainda mais relaxada e ainda se sentindo melhor. O que vai fazer a pessoa relaxar com cada coisa que você fizer é a sugestão que você vai dar antes. Então você pode falar, em algum momento eu vou fazer tal coisa e quando eu fizer isso você vai ficar 2 vezes mais relaxado. Lembrando que a expectativa também funciona para relaxamento. Então você pode dizer, por exemplo, eu vou fazer alguns relaxamentos aqui agora iniciais e no final eu vou fazer o maior relaxamento possível, que é qualquer coisa que você queira. E quando fizer esse aprofundamento, você vai se sentir tão relaxado de uma maneira que você jamais se sentiu antes. Então você vai criar aquela expectativa sobre o que vai acontecer e quando você realmente fizer aquele aprofundamento, ela vai aprofundar muito mais devido à expectativa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar mais dicas de hipnose e também para acompanhar o meu curso completo de hipnose que eu estou disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.